Olá, estamos hoje aqui com a jornalista e ativista Daniela Abreu para conversar um pouco sobre a representatividade e questões raciais na política. Olá, Daniela Abreu, muito obrigado pela sua presença para participar da entrevista. Bom, pela primeira vez nas eleições, houve uma expressiva candidatura de negros e também foi eleito um número recorde de mulheres e negros para a Câmara dos Deputados. Analisando esse fato, qual é a importância da representatividade de negros no parlamento? Oi, Caroline. Primeiro, eu queria agradecer a você pelo convite. É um assunto que é muito caro para todos nós, muito pertinente. A gente está observando algumas mudanças significativas no cenário eleitoral, nas regras das eleições, e é mesmo uma questão que a gente tem que acompanhar para que o resultado seja o que a gente espera, né? Bom, é importante a gente dizer que a gente teve um número recorde de candidaturas negras, mas que a gente também teve um número expressivo de candidatos que na eleição de 2018 se declaravam brancos e agora se declaram negros, pretos ou pardos, né? E esse é o ponto que a gente tem que avaliar durante o exercício desses mandatos, né, dos que foram eleitos e também das mulheres eleitas, né, o que a gente tem que observar é agora o trabalho deles durante esses 4 anos para que eles realmente exerçam os seus mandatos representando a classe, a categoria a qual eles se auto-identificaram, né. É importante que a gente reconheça os candidatos e reconheça nesse trabalho deles a identidade com as pautas das mulheres, de fato com as pautas das mulheres, né? De fato com as pautas negras, porque é isso que vai garantir que, no final das contas, o trabalho deles traga o que a gente busca com esse aumento. Eu chamo isso de uma medida afirmativa, né? Que altera a regra eleitoral, aumentando o fundo partidário dos partidos e aumentando o tempo na TV e no rádio para incentivar os partidos a aumentarem o número de candidaturas negras. Talvez esse seja o fato de que muitos candidatos se autodeclaravam brancos em 2018 e agora se autodeclaram negros, pretos ou pardos, né? Se eu não me engano, é um aumento de 50% no valor do fundo eleitoral. Isso é muito significativo. E a outra coisa que a gente precisa perceber o partido está ganhando a mais do fundo eleitoral porque ele incentivou e trouxe uma maioria de candidatos negros. As candidaturas negras estão tendo acesso a esse fundo eleitoral? Como isso está sendo dividido dentro dos partidos, né? Essas candidaturas estão tendo um tempo maior de TV e de rádio, estão tendo mais visibilidade? São processos que a gente tem que analisar, questionar, se for o caso, investigar, né? Assim como os exercícios dessas candidaturas, né? A gente tem aqui em Campos uma Câmara, se eu não me engano, são 23 vereadores e só um se autodeclara negro. E essa autodeclaração dele não faz diferença para o trabalho do movimento negro aqui em Campos. A gente teve, agora no enfrentamento à Covid, a gente teve o IDANF, que é um instituto que trabalha diretamente com os quilombolas. Em Campos a gente tem 7 quilombos reconhecidos e mesmo tendo saído uma resolução priorizando as comunidades quilombolas para vacinação, essas entidades, né, essas instituições, tiveram que entrar com uma ação no STF e depois saírem cobrando em seus municípios. E a gente não teve apoio aqui de vereadores ou atores políticos, vamos dizer assim, né, quanto a isso. Foi uma guerra sozinha dos quilombolas e das instituições e de alguns atores do movimento negro que não fazem parte de alguma instituição, mas fazem sua luta ali junto. Outro ponto é a luta aqui em Campos do povo de terreiro. A gente tem as religiões de matriz africana,
A gente tem instituição aqui que defende e a gente teve um caso imenso de pessoas que foram violentadas, né, sofreram violência no seu território, tiveram que mudar de casa e só depois de uma grande mobilização do próprio movimento negro é que essas comunidades começaram a ser atendidas de fato. Então, é esse o olhar que a gente tem que ter sobre o trabalho desse candidato eleito como representatividade negra ou também da causa das mulheres, né, na luta feminista. De todas as minorias, acredito eu, é importante na representatividade no parlamento e nas questões políticas também. Bom, baseado na questão da população elegendo seus candidatos, como a vivência da população negra influencia na hora de escolher em quem votar? A gente passa um pouco pelo que eu falei, né? A gente teve, nesses dois casos que eu citei, tanto no caso das religiões de matriz africana, quanto no caso dos quilombolas, a gente teve candidatura aqui em Campos durante a eleição para prefeito, a última eleição que a gente teve. E a gente teve também, agora, uma candidatura coletiva que tinha professores indígenas, quilombolas, e essas pessoas estão nas lutas no dia a dia. Então, é preciso que quem se identifica nesta luta, seja lutando ou seja como a pessoa que sofre essas violências, é preciso que ela vá buscar conhecer um pouco mais sobre as candidaturas. É um processo também que é uma vitória desses públicos que são, eu digo que são minorizados, porque não somos minorias, né, somos minorizados. Faz parte do processo também esse crescimento de candidaturas, né? Então, a gente hoje tem candidatura que representa de verdade, a gente tem que procurar, estudar cada uma, analisar. A gente tem a mania de dizer que a gente não gosta de política, eu odeio política, detesto política, mas a política atravessa a nossa vida, né? Desde a hora que você levanta de manhã até a hora que você vai dormir, a política está atravessando sua vida. Então, é preciso que a gente se reconheça como povo, reconheça o que precisa e busque essas candidaturas na hora de votar. Perfeito. Agora, indo mais um pouco para a parte do jornalismo, mas também falando dessa questão de representatividade, eu, analisando as eleições desse ano, conheci através das redes sociais o candidato à presidência, Léo Péricles, e durante um protesto que ele estava fazendo na frente da Rede Globo, perguntando, questionando o porquê dele não estar ali participando também dos debates. E daí levantou um questionamento em mim, acredito que em muitas outras pessoas também, de por que as grandes emissoras de TV não convidam todos os candidatos para participarem dos debates ou entrevistas ao vivo que outros candidatos podem participar, o que geralmente a gente está acostumado. O que eu sei é que a Justiça Eleitoral segue o critério da proporcionalidade. Então, o partido para o candidato participar do debate, acho que da sabatina também, das sabatinas que tem, o partido dele precisa ter representatividade já eleita na Câmara. Não acho isso justo, porque dessa forma candidatos como o Péricles não vão ser vistos, né? A não ser pelo lugar de onde ele pelas pessoas do partido dele. Eu acho que ele já sai nessa corrida com uma certa desvantagem. Eu tenho que estudar mais sobre isso, mas, assim, analisando cruamente, eu não acho isso muito justo, não. Eu também não achei. Tanto o Péricles quanto a Vera Lúcia e outros candidatos, eu não lembro se eram mais 4 candidatos que também estavam concorrendo, ficaram de fora nessa questão, assim. Bom, para finalizar, o que você acha que pode ser feito para que esse cenário parlamentar mude, para que tenha mais representatividade de fato? O que o movimento pode fazer? Como que as pessoas podem cobrar por mais representatividade de fato dentro do parlamento, na política também?
Eu acho que, por menos que isso seja mostrado, há uma grande luta que nunca para, né? O movimento negro não para de lutar nenhum instante para que a gente tenha mais representatividade, para que a gente tenha mais representantes. São lutas que são, uma vez já eleitos, existe essa luta e internamente nos partidos também essas lutas existem. Como eu te disse, o acesso ao fundo eleitoral foi muito discutido em muitos partidos, né? O acesso ao valor do fundo eleitoral para essas candidaturas negras. Então, eu acho que a gente está no caminho. Eu acho que vai ser lento, né? Mas eu acho que o que a gente tem já norteia aí nossa caminhada, né? É continuar essa luta, continuar levantando representatividades, continuar encorajando mulheres, né, a estarem nesses espaços. A gente teve nos últimos anos, não nos últimos 4, antes dos últimos 4 anos, a gente teve um grande avanço de negros e negras nas universidades, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente está colhendo agora, com tanta candidatura de mulheres e homens, negros e pardos, que se identificam pela luta, não se identificam como pretos e pardos para beneficiar o partido ou para que tenha mais acesso a fundo, sabe? É porque essa é a sua luta. Uhum. Então, eu acho que é isso, é a gente continuar incentivando, continuar fiscalizando essas candidaturas eleitas, né? Até quando a gente pode contar com elas para essas pautas e também resgatando esses que se autodeclararam, mas que não fazem parte ainda. Eu acho que sempre é tempo de ir lá fazer o convite, e vem para a luta comigo, essa luta também é sua. E eu acho que é assim, devagar, sem desistir, sem cansar. É isso mesmo. Muito obrigada pela presença, por aceitar participar novamente, né, da entrevista. Obrigada a você, estou sempre disponível. Obrigada.